Oi, gente, bem-vindos de novo. Hoje a gente está aqui para gravar esse episódio muito especial, que me toca muito, que tem até um nome que eu escrevi aqui, que é assim, ó. Cantar é uma forma de se redesenhar e de se lembrar de quem a gente é. E aí, esse episódio nasceu muito também por conta desse trabalho que eu estou fazendo do Redesenhando, que tem a ideia de trabalhar áreas da vida, na vida adulta, e esse foco de hoje é no prazer e no lazer e no bom viver, né? Da gente poder curtir. Então, cantar, para mim, é uma das coisas que mais faz isso acontecer. Embora seja um desafio, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu conheço não tanto tempo assim, mas que desde que conheci já me encantei pela voz no primeiro momento e depois de me aproximar. Dandara Manuela, artista, cantora, compositora, e mil coisas, né, Dandara, que você faz por aí. Regente do Bloco Cores de AID, onde eu conheci mais de perto. E aí tá aqui comigo, tô bem contente de te receber, bem feliz nesse espaço novo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz também de estar aqui partilhando com você e com a turma toda que vai assistir. Muito bem, então vamos lá, e aí de repente a gente até dá umas cantadinhas, né? Quem que sabe. Aí essa parte é mais gostosinha. Surpresas. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cantar, não só o cantar para fora, né? A ideia da gente poder conversar sobre o cantar para dentro, o cantar a partir de dentro, né? O que é, como é essa forma de se expressar na vida e esse lugar de prazer em fazer isso. Vou falar um pouquinho do que eu percebo do cantar, do que para mim sempre foi, né? Um desejo sempre muito grande. A música sempre foi muito fundamental na minha vida, né? Eu acho até interessante que eu tenho uma memória de letras de música de muito pequena, assim, que eu nem sei como eu sei, mas eu sei. Só que cantar sempre foi uma coisa que eu ouvi minha avó cantando, minha mãe cantando, e eu nunca achei que eu pudesse cantar. E aí, quando eu fiz algumas aulas de canto com a Dandara, isso mudou. Viu, gente? Vale a pena. Vocês têm que conhecer esse prof poder. também. Professora, não coloquei também ali, mas super prof e muito especial. Porque ela me trouxe, né? Tu me trouxe essa possibilidade de entender que cantar todo mundo pode, né? Então, quero que você fale um pouquinho, assim, como é que tu começou a tua história de cantar, quando tu entendeu que que isso faria com que tu te realizasse e pôde se tornar uma profissional. É até interessante pensar nesse lado, porque já participei de outras conversas e até entrevistas, e sempre tem esse momento, né? Como é que você começou a cantar? Mas esse lugar que você fala de dentro, eu sinto que é uma pergunta que ela vem de um outro lugar, assim. Então, sempre tem a história que eu conto, e agora eu fiquei tentando voltar para um sentimento, né? Que legal. Que também tem a ver com a história que eu estava assistindo Sessão da Tarde, Mudança de Hábito. Mudança de Hábito 2, e aí a Whoopi Goldberg, que é protagonista, ela incentivava ali os estudantes a cantarem e tudo mais. E, enfim, assisti e fiquei muito inspirada a querer fazer aquilo também, né? Foi uma grande inspiração. E agora, com essa pergunta mais profunda, me lembrei de uma outra parte, assim, do filme, que era que ela precisou convencer alguns pais e mães a levar esses estudantes para um concurso e tal, porque muitos achavam, isso não é vida, vai levar meu filho para cantar e não sei o quê. Inclusive, uma das outras integrantes era a Lauryn Hill, que ela precisou convencer e tudo mais. E aí me tocou nesse lugar, assim, né, que eu acho que o que me faz cantar, esse lugar de dentro, é a busca de uma liberdade, né? É essa busca de um espaço, de um lugar. Então, né, para além dessa história que me motivou, esse convite, né, essa pergunta que você faz me leva a pensar o porquê, essa coisa de dentro, eu acho que é a busca de um lugar, assim, e de uma liberdade, de movimento mesmo, mais nesse sentido.
Ótimo, que bonito. E aí tem essa coisa, né? Que a voz como uma ponte, né? Do dentro e do fora e do que muitas vezes a gente não fala, né? Então, isso de poder sentir essa liberdade para poder trazer é muito, muito interessante. E às vezes a gente não fala nada, né? Não canta, não fala. Só fica segurando, né? Fica com aquilo dentro. Eu entendo a voz cantada e a voz como um todo, mas como um instrumento mesmo, uma ferramenta, né? E parece que nesse lugar do canto é que eu senti, assim, uma força de um enfrentamento, uma força de mostrar quem eu sou, né? Ou até de me descobrir, na verdade, né? Descobrir quem eu sou. Então, no lugar da fala, a gente até estava comentando aqui nos bastidores, é um lugar que eu me sinto um pouco mais tímida, né? E é a mesma voz, mas a voz cantada parece que ela alcança alguma profundidade em mim, assim, de um encorajamento, que é o que eu tento passar, inclusive, nas minhas aulas de canto, né? Porque é uma coisa que realmente me transforma dentro e me traz uma força que muitas vezes, de outras maneiras, eu não consigo alcançar tão bem. Então, é tão maravilhoso esse lugar que esse desejo de partilhar também enquanto aulas é para que outras pessoas também tenham essa sensação, esse sentir, assim, né? Que às vezes faz até a gente entrar em transe mesmo, né? Uma coisa assim que é intensa. Isso, muito, muito, muito. E tem, não sei se tu já vivenciou isso nas tuas experiências, mas pessoas, assim como tu, tímidas, e que quando começam a cantar, soltam. Você já vivenciou mais disso? Assim, é comum isso acontecer? As pessoas se soltam quando vão... Existe de tudo, né? Tá, Assim, porque eu acho que é um universo bem, bem, bem diverso, assim. Então, sim, eu acho que eu sou uma dessas pessoas e conheço outras que são tímidas no dia a dia e pegam o microfone, é um negócio que só vai. Mas também eu acho que existe uma pressão muito grande e Eu falo que quando a gente tá cantando, a gente tá despido, assim, né? A gente tá muito vulnerável até. Então, muitas vezes também pessoas que têm uma potência imensa na voz, quando estão expostas a alguma situação que podem ser julgadas e tudo mais, às vezes não conseguem dar tudo aquilo que tem, né? Nessa voz cantada. Sim. Então, também já tive experiência com alunos que eu sei que têm uma potência imensa, mas daí chega numa apresentação, alguma coisa assim, dá uma reprimida, né? E eu acho que justamente por ser um lugar tão poderoso, existe essa pressão, né? Sim. Também do que o outro vai pensar ou vai achar. E um julgamento mesmo, né? A gente se sente no poder, não sei porquê, mas de dizer, não, fulano não canta nada, como é que foi cantar? Como é que foi fazer isso, né? Então, eu acho que vem esse medo junto, né? Quando as pessoas pensam em cantar, já vem o chipzinho do medo junto, e aí é um trabalho que eu acho que faz parte desse lugar como prof de canto e cantora também, de tirar esse chipzinho das pessoas, assim, sabe? Tipo, vamos jogar fora. Chega disso. Porque aí é exatamente isso também que aparece nesse projeto, nessa área que eu trouxe hoje, que te trago hoje pra gente falar, sobre o prazer, né? E lazer e prazer, que é uma área que, além de ser proibida, a gente não pode ter lazer e prazer, a gente não pode curtir. Por exemplo, se eu escolho cantar como um lazer, um prazer, eu tenho que ser perfeita, né? Não posso errar, não posso desafinar, não posso nada. E aí, o lazer e o prazer, que seriam essa parte, pronto, cai por água abaixo, porque entra uma exigência e uma cobrança, né? Então, acho que um desafio mesmo, né? É um desafio. E, inclusive, para pessoas que buscam posteriormente isso profissionalmente, eu acho que o caminho, ele precisa vir desse prazer, né? Eu comecei a pensar ser uma cantora quando eu comecei a brincar disso, com 7 anos de idade, comecei a cantar. E aí, depois, né, eu fui levando isso para outros lugares. Então, eu acho que a porta de entrada é justamente essa, né? A gente se permitir a sentir prazer com isso. Sim. Até porque depois, idealmente, o ideal seria que a gente sentisse prazer com aquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente faz, né, profissionalmente, mas a gente vai desassociando isso muitas vezes na sociedade. Então, eu acho que a arte, de forma geral, ela traz muito esse lugar
né? E a gente precisa reivindicar esse lugar do prazer, do se sentir bem, sendo isso para lazer ou sendo isso profissionalmente, né? A gente precisa ter prazer, sentir prazer. Isso de cantar no chuveiro, né? Nossa, que tem tanta muito bom. O banheiro é um lugar ótimo Tem, mesmo, a acústica né? ajuda, você já se sente no palco, no microfone. Já vai, tá sozinho. Não, aí, é o então, melhor lugar. Pra mim é chuveiro e carro. o Eu carro acho sensacional. também. O carro Dá uns também gritos ajuda. no carro também é bom, né? Sim, então é o estúdio, né? O carro é o estúdio, assim. Exato. Bom, nunca experimentei o carro é bom carro. também. Vou fazer uma experiência. Sim, bota ali no rádio e deixa fluir. Isso. E daí tem que é isso o cantar, a gente usa o instrumento da voz, né? Como você mesma trouxe, que é uma parte do nosso corpo. Tem outras partes do corpo que cantam junto? Como que é isso do corpo todo? Como é que tu sente isso? Eu sinto e defendo que a gente canta com o corpo inteiro, né? E a voz é uma parte desse corpo também, né? Que às vezes a gente até tem uma aluna que ela falou, não, mas eu sempre tive muita facilidade com coisas do corpo, mas cantar, mas peraí, cantar também é do corpo, né? Vamos pensar isso, vamos unir isso. Mas eu tenho refletido muito sobre essa potência do nosso corpo que fala e canta de diversas formas, não só com a voz, né? Eu tenho pensado isso nesse lugar enquanto prof de canto também. Por isso que, às vezes, a pessoa vem travada, com a voz travada, mas ela se expressa de outras formas diversas, entender isso como um conjunto, como potência, e que a gente pode experimentar outros lugares, né? Tem até uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Leda Martins, que ela criou um conceito que é oralitura. Olha. E ela fala oralitura como esse corpo, né, que se expressa em movimento, às vezes com trejeitos. Eu tô aqui falando com a mão, às vezes um sotaque, às vezes uma coisa que se repete e que cada pessoa traz nesse corpo a sua identidade, né? Tá. Ela traz com ela tudo que é, e a voz, né, quando ela fala dessa oralidade, através da oralitura, é como se fosse a grafia desse corpo, que ele vem em voz, ele vem em jeito, ele vem em forma, enfim, diverso, né? E a voz, que é o meu foco, ela faz parte dessa oralitura, dessa grafia do corpo, né? Que traz memória, que traz identidade, até resgatando um pouco que quando as pessoas que foram escravizadas, né? Vieram pra cá, os escravizados não puderam trazer livros e, enfim, mas a memória vem nesse corpo. Então, muito do que a gente tem de música, muito do que a gente tem das músicas de roda populares, são coisas que a gente vai deixando e vai transformando a partir de cada pessoa, né? Se eu canto uma música e você canta a mesma música, vai ser totalmente diferente, ainda que a gente tenha o mesmo preparo vocal, né? Porque a gente traz tudo que a gente é. Então, gosto de pensar nessa diversidade da grafia do corpo, que para mim é mais fácil e tá mais confortável, e pela minha história faz sentido eu trazer a partir da voz cantada, mas tem pessoas que vão fazer de outra forma, assim, né? Eu participei brevemente de uma aula de tecido, e aí eu subi assim do chão e fiquei com muito medo. E essa minha aluna de tecido, essa prof de tecido foi minha aluna de voz. E foi muito interessante a gente partilhar, porque ela falou, e daí quando você fala pra eu cantar um verso, eu também tenho muito medo. E eu Dessa alturinha. Exatamente, uma notinha pra cá e ela morre de medo. E eu achei interessante, assim, entender que o nosso corpo é potencialmente diverso e às vezes a gente vai ter mais facilidades e dificuldades em alguns lugares, mas entender que esse corpo inteiro, ele fala, ele canta de formas diversas. Então, isso é legal. Pode fazer o seu canto no teu tom, porque tem uma coisa que tu me ensinou também bastante, é isso, que não tem desafino, que não tem... Fala um pouquinho disso, porque todo mundo fala, não, eu não vou nessa aula porque daí eu vou desafinar, vai ficar horrível. Desafio ele tem, ele existe. Ele existe. Mas fala de novo aqui. Quando eu trago, né, eu digo que é meu slogan, digamos assim, o solta a voz e canta, é muito nesse lugar de se permitir, né? Deixa sair, deixa soltar. E aí depois, né, a partir da demanda, inclusive, de cada pessoa, a gente vai ajustando isso, primeiro para cantar com saúde, depois para chegar aonde quer se chegar. Mas o primeiro ponto é deixar sair o que tem dentro. A gente está numa sociedade que nos silencia muito, né?
Então, para mim, assim, o primeiro ponto de todas as minhas aulas é solta, deixa vir, né? Sem o julgamento. E é muito interessante porque muitas vezes a pessoa, ela diz, é porque eu não sei nada, eu não entendo nada, mas eu vou desafinar. Mas, assim, ela sabe que... Como se também tivesse uma bagagem para dizer se desafinou, se não desafinou. Sim. Só deixa, né? Só deixa fluir. Que é cantor, que já é exato. crítico pra de se música, julgar, que... aí, legal. Pra cantar, eu não sou cantora, mas pra me julgar, eu sei que eu tô fácil. muito ruim. Exato. E muitas vezes a gente, dessa forma, acaba aprendendo potências, e não necessariamente, de novo, potências a nível profissional, mas potência entendendo que o que a gente tem dentro é muito potente. Isso. Então, deixar soltar isso, eu falo para os meus alunos que não têm pretensão profissional no canto, que deixar soltar isso vai te ajudar em qualquer área da vida, né? De trabalho, no pessoal, com a tua família, nas tuas relações. Sim. Então, eu acho que é um lugar, assim, uma linguagem que eu acho muito potente, né? Que transforma a minha vida todos os dias. Não só transforma, mas transforma. E eu consigo ver isso também nessa oportunidade de ter pessoas partilhando comigo, né? Consigo ver essa transformação também na vida delas. E eu preciso dizer que, até te disse já antes, mas vou dizer para todo mundo ouvir, que este podcast, ele nasceu depois que eu comecei a fazer as aulas de canto também, Coisa boa. né? E eu comecei a fazer as aulas de canto não para ser uma cantora, mas para pôr a minha voz no mundo. E tá aí, ó. Né? E é muito interessante que é exatamente isso que você falou. Dá um medo, dá vergonha, dá um monte de coisa, e a gente acha que não vai ser capaz, Sim. E daqui a pouco algo acontece que talvez não seja nem cantar bem especificamente do jeito que eu achei que seria, mas outras coisas se soltam. Outras coisas acontecem. Né? Então tem uma libertação mesmo no poder se expressar de maneira solta e com alguém que te sustenta, Sim. que é muito incrível. Muito, se permitir, se desafiar, né? Passar por isso, se encher esse medinho, esse frio na barriga. Enfim. E uma outra coisa que eu me lembrei também foi, não sei se acho que segunda aula que a gente fez, que eu comecei a chorar no meio da aula, porque eu escolhi uma música que me toca muito. Sim. E aí e aquilo foi... E eu fiquei morrendo de vergonha. Meu Deus, eu nem conheço a Dandara direito. Por que eu tô aqui chorando na frente dela? Foi super... Só foi. Mas foi tão bom. Cantar é íntimo, né? Muita coisa pode acontecer nesse processo de se derramar mesmo, assim. Né? E um processo de libertação mesmo. Eu acho que tudo isso dessa soltura, de tudo, tinha muito... talvez até a tensão, né? O total. medo e tudo. E, de repente, me senti à vontade e... Então, foi uma aula catártica, chorosa, mas que me liberou muitas coisas, né? Muita gente chora nas aulas de canto. Tu percebe isso? Olha, eu não vou dizer muita... Mas já aconteceu mais de uma vez. Tá. Assim. Já aconteceu mais de uma vez. Eu sou uma chorona mesmo. Pô, eu queria ouvir assim que todo mundo chora. Isso, pô. Faz aula de canto, segundo dia todo mundo chora. Não necessariamente. Tá bom, gente. Mas algumas pessoas já... E outras já demonstraram de outras formas diversas, assim. Emoção, né? Emoção. Solta muita coisa, né? Não é só cantar, né? Limita muito, né? Outras pessoas também já trouxeram depoimentos da vida, assim, né? De entender como que esse processo de se permitir cantar muda, às vezes, nas relações, assim. Sim. Então, né? Do lugar de prazer, né? E que é afrontoso também. Às vezes a gente pensa um lugar de prazer e lazer de uma forma... como se não fosse importante, como se fosse uma coisa segundo plano. E, na verdade, isso é uma afronta, né? Muitas vezes é político, é poderoso, né? Exato. Porque quando a gente tá bem, a gente tem prazer, tem espaço para lazer, a gente tá muito potente para todas as outras áreas da vida. Então, eu já vi vidas sendo transformadas, assim, também, porque a pessoa tá dando atenção nisso que para ela é lazer, que para ela é hobby, né? E aí as outras coisas vão se desamarrando e vão acontecendo. Não tem como. A gente tem áreas básicas da vida da gente, e se a gente não cuida de todas elas, a gente fica capenga. Sim. E falta um pedacinho. Falta. E geralmente, lazer e prazer são as mais deixadas de lado. Não, isso aqui não precisa. E aí é uma pizza que tem que deve ter as mesmas fatias, as fatias do mesmo tamanho. E se eu tô deixando alguma de lado,
Não vai ter jeito. E, infelizmente, são as primeiras que a gente abre mão, né? Exato. Isso eu sinto muito enquanto prof, né? De forma mais prática, assim, algumas pausas e saídas. Mas também enquanto pessoa no mundo, né? Que sempre, quando alguma coisa aperta, a primeira coisa que eu vou abrir mão é um espaço, né? Então, preciso mais tempo para trabalhar, vou tirar um espaço de lazer. Né? Exato. Basicamente. Vou tirar. E aí vira um castigo, Exato. O trabalho. Exato. E desequilibra tudo. Não é nada bom. Inclusive porque tem essa coisa meio pecaminosa, né? Que o prazer e o lazer trazem. Quando eu fui entrar no bloco, depois que eu entrei no bloco, que foi também uma grande mudança de trazer lazer e prazer nos meus sábados. E as pessoas não sabem que a gente ensaia o ano inteiro, né? Muita gente acha só pro carnaval. E que tem que o bloco tem toda uma questão não é só o carnaval, né? É muito mais do que isso. Uma hora a gente pode até falar mais disso, bem do bloco mesmo. Mas como lazer e como, ao mesmo tempo, sério. Porque tem um comprometimento ali. Né? É um grupo, é um coletivo. E vocês falam isso muito pra gente. Eu toco, mas se eu não toco, faz diferença ali, né? E, ao mesmo tempo, eu tô ali presente, curtindo, encontrando pessoas. Então, construindo redes, né? É muito importante, né? Fundamental. E aí, eu vou juntar isso também com esse espaço de meditação, que outro dia também falei, sobre tocar e meditar. Né? Quando eu tô concentrada, fazendo alguma coisa inteira ali, eu tô meditando. O que tu acha de cantar? É uma forma também de meditar para ti? Eu sempre trouxe assim, né? Que cantar é minha religião. E religião, que eu quero dizer, é muito nesse lugar de cura mesmo, né? De estar conectada a algo maior. Né? Independente do que cada pessoa acredita, mas me conectar com algo maior. Então, para mim, realmente a voz, a música, a arte, de forma geral, ela tem esse poder. Então, me conecto quando você fala isso, né? Quando relaciona isso a uma meditação, porque eu acho que é um espaço meu, é um espaço para mim, e mesmo trazendo isso profissionalmente, que também estou a serviço de outras pessoas, é primeiro para mim, né? E isso é tão bom que vai reverberar e vai ecoar e vai atingir outras pessoas, assim, de modo verdadeiro, né? Que atravessa as pessoas também. Com certeza. Então, sim, eu acredito muito nesse lugar, assim, de que cantar e outras expressões, né? Podem estar como uma meditação e conexão. É um movimento, né? Mas meditar não necessariamente a gente precisa ficar parada e quieta, né? É estar fazendo o que a gente está fazendo. Presente, como a gente está agora também. Aqui meditando também, né? Estamos falando e estamos presentes, né? E isso é muito interessante, que esses dias até uma pessoa me perguntou: e quando você não tá bem e tem que fazer um show? Ótima pergunta. Ótima pergunta, obrigada. E aí, me trouxe muito isso, assim, porque 99% das vezes eu fico bem depois do show. Então, tenho aquela ansiedade, mas hoje eu não tô tão bem, hoje às vezes até, não queria tanto, mas quando você entra, é uma coisa que te toma tanto, eu fico tão conectada com aquilo, que eu saio, como sair de uma trilha, de uma paisagem bonita que você vê, de uma massagem incrível, são experiências muito parecidas, eu saio assim com a alma lavada, porque passei pela meditação. Isso. E aí, aproveitando isso, é a mesma coisa, as pessoas me perguntam, porque eu trabalho com autoconhecimento, trabalho em trazer coisas legais, vamos pra cima, vamos ficar bem, papapá. E quando você não tá bem, como é que você trabalha? É exatamente a mesma sensação. Tem dia que eu entro pra dar grupo, que eu não tô bem, eu saio terminada assim, gente, que coisa boa, né? É muito incrível gostar, e aí entra de novo lazer e prazer no nosso trabalho, né? Poder fazer inteiramente o que a gente sabe fazer, gosta de fazer. Eu acho que é esse o segredo. Até fico curiosa para saber, pessoas que não sentem tanto prazer no seu trabalho, será que elas conseguem chegar nesse lugar? Fico curiosa, talvez, né, de saber. Como é que seria, assim, né? Eu acho que é mais difícil falar com uma cantora que não gosta de cantar e é cantora. Eu acho mais difícil do que outras profissões. Tipo assim, poder cantar isso aqui, porque, nossa, dá muito dinheiro. Conta aí pra mim esse segredo. Dá muito dinheiro. Essa parte
Eu acho que não dá pra trazer tanta essa realidade pro canto, mas talvez em outras profissões, né? E aí, de repente, quando a pessoa tá bem, ela vai lá, porque esse estar bem pode ter a ver com as áreas de lazer dela, Sim. com família, com as outras coisas que ela traz, mas o resto todo, se né? um dia isso quebra e ela não gosta do que ela faz, aí deve ser complicado, mas... Então, cantar também te faz te traz esse espaço, te lembra da vida, assim, te lembra que tá viva, tu te sente viva quando tu canta. Muito, né? Cantar é muito esse lugar, assim, pra mim, assim, realmente me levanta, sabe? Sim. Cantar é uma força que me levanta. Que legal. E tu faz outras coisas artísticas, né? Tu toca, instrumentos. Conta um pouquinho do que tu faz aí. Sou compositora, né? Além de cantora. Isso, essa parte é bem legal de saber. Também foi um desafio me descobrir compositora, porque eu acho que tá muito parecido nesse lugar dessa voz que querem silenciar, porque quando a gente é compositora, a gente tá com a caneta na mão, né? A gente tá definindo o que vai ser dito, a gente tá escrevendo o roteiro, né? Daquilo que a gente vai cantar, daquilo que a gente vai trazer. Então, foi difícil também eu me aceitar nesse lugar, assim. Eu acho que a dificuldade que eu vejo que algumas pessoas têm, um receio com a voz cantada, eu tinha muito com a escrita. E tenho ainda, porque eu acho que é um desafio que eu vou levando. Já me libertei, já me descobri compositora, né? As minhas músicas são todas autorais. E lindas, né? Cada letra que toca muito a gente. Mas é um desafio constante, assim, porque, de novo, eu acho que a gente tá numa sociedade que nem sempre quer nos ouvir, que sempre questiona tudo que a gente tem a dizer. E às vezes a gente também se pega, né? Será que o que eu tenho pra falar é importante? Será que alguém vai querer ouvir isso? Então, enfim. Mas sim, também toco instrumentos, mas não de forma profissional, mais ali como hobby. E pra me descobrir também compositora, até gostaria, mas ainda não sou profissional em nenhum instrumento. Mas dou uma brincada ali de forma geral. Que bom. E rege aquele bloco todo, né? Exato. Como é que é isso daí, então? Interessante. Para mim, essa experiência enquanto regente de bloco, né, que o bloco, uma iniciativa da Sara, inclusive, que me chamou ali desde o início, é muito esse lugar do coletivo, né? Até estava refletindo esses dias o quanto que eu gosto de estar com essa potência do coletivo, estar com pessoas, estar partilhando. E para mim, a potência do bloco é que a percussão é um instrumento também, né? Pra gente fazer e dizer tantas coisas, né? E pra mim, o samba reggae, na verdade, ele traz muito isso. Então, eu amo também estar ali, partilhando, trocando, né? Muito para além da percussão. Mas eu acho que são trocas, assim, de vida que a gente tem nesse lugar. Muito bom. Que legal. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tem uma... Quando você trouxe sobre... Você falou, cantar é a minha religião, né? Então, tem até uma música tua, eu acho que chama Oração? Minha Prece. Minha Prece. Ai, maravilhosa. Canta um pouquinho. Pode ser, pode ser. Ai, ai. Protege, me acalma. É preciso ser forte pra ser. Precisa ser forte. Joana receitou banho de arruda, chá pra benzer. Corpo fechado, alma que ecoa. Ventania só pra cantar, no balanço das águas, no olhar, na dança dos corpos, achar a força ancestral. De mansinho vem devagar, pisa firme, vem conquistar, solta a voz e canta. Viu, gente? Solta a voz e canta.
Que lindo, né? E a composição obrigada. é tua mesmo, minha. né? Toda ela. Toda- e tem toda minha. tem um CD inteiro de composição tua? Isso, meu primeiro disco de 2018, Retrato CD Falado. não, nem falei, mas é Não, EP, CD? não, acho que é CD mesmo. É CD? Eu que já tô voltando lá, é que CD. disco é bem Álbum, mais legal, né? disco, Álbum. CD, enfim, tá lá no Spotify, galera. Isso. Retrato Falado Tá. é um CD todo autoral, que é meu primeiro e único CD por enquanto. Depois eu tenho singles, que a gente fala, que são músicas lançadas, né, fora do CD. Já tô preparando um novo trabalho também. Que legal. Só aguardando os investidores. Sim. Estamos aqui, inclusive. Qualquer coisa. Disponíveis. Mas sim, essa é a primeira música desse CD. É uma música que até foi uma surpresa, porque eu lembro que eu fiquei muito na dúvida, porque ela tem um texto antes, né? Que é uma parte que normalmente as pessoas falam bastante, que é essa oração, essa prece. E eu fiquei na dúvida, eu falei, será que eu boto na mesma música? Será que isso vai flopar a música? Tipo, as pessoas não vão ter paciência pra ouvir todo o texto, boto junto. Eu lembro eu e a galera da produção conversando, né? Faz uma faixa separada, bota junto. E a gente botou junto, e é uma das músicas mais ouvidas, assim, deu muito certo. Enfim, foi uma grata surpresa. Né? E aí tá rodando por aí. Que lindo, muito bom. Então escutem lá, né? Spotify. Isso aí. Muito bem. E aí, assim, ó, falando do redesenhar a história, gente, é isso. É poder também olhar para ti e rever as suas coisas todas, né? Poder olhar para tudo e se soltar, se liberar de todas as travas, né? Vai chorar, vai doer, vai calar, não tem problema. Pelo menos a gente está olhando e fazendo o que a gente precisa fazer, que daqui a pouquinho solta. A gente é muito imediatista, né? Fica querendo os resultados muito rapidamente. Agora. Né? Mas não é assim. Então, fica aqui um convite também para vocês poderem, que se quiserem saber mais desse projeto, fiquem à vontade. Estou disponível. Dandara está disponível para fazer a parte prática, se vocês quiserem, para dar aulas. Depois a gente vai deixar o contato da Dandara ali no nossa descrição de podcast, tudo. Boa. E é isso. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer. Acho que é bem, bem legal, assim, a gente ver as movimentações, né? Eu sempre penso, assim, que um pequeno movimento que a gente faz pode gerar tantos outros, né? Eu acho isso muito potente. Sim. Então, você contar, né, pra gente que as nossas aulas também foram, de alguma forma, não sei se inspiradoras, mas te movimentaram a estar aqui agora com o teu podcast. Acredito que essa nossa conversa vai, com certeza, movimentar coisas em pessoas que estão ouvindo e novas coisas vão surgir, quem sabe projetos, enfim, quem sabe vozes, né, soltando por aí. Então, dizer que eu tô muito feliz, agradecer a oportunidade de ter essa conversa contigo, te ouvir um pouco mais também, é sempre bom. Que bom. Para mim é uma honra também te receber. E assim, a gente deu uma parada nas aulas, né? Eu tive que parar muitas coisas, porque também é muita coisa que a gente faz. Sim. Mas é assim, muito diferente quando eu tô fazendo mais presentemente as aulas e quando não. Então e essa coisa da minha voz, de cantar, de poder estar sozinha em casa cantando, e também de me colocar no mundo, como isso realmente fez diferença. E eu não sei se eu te falei isso, mas a decisão em começar as aulas, que eu achei lindo que você falou, você usou aulas de voz, né? Eu achei bonito isso, que não é só cantar, né? Exato. É aula de voz mesmo. Depois que eu tive uma sensação no ano passado, no meio do ano, de que minha voz não saía mesmo. Eu estava fazendo um trabalho e eu fiquei nervosa e eu sabia tudo que era para falar e a minha voz. Nossa, eu lembro que tu contou isso. Contei, né? E aí meu Deus, mas o que eu tenho que fazer alguma coisa. E as aulas de voz vieram para isso e realmente começou um movimentão. Né? Eu acho uma coisa que eu tenho refletido um pouco é a importância da gente se buscar. Com certeza as aulas de voz, ou enfim,
de movimento, né? Elas vêm muito colaborar com esses processos. Então, acho que é importante cada pessoa olhar o que eu tô precisando nesse momento. E esses dias eu me emocionei fazendo uma massagem, gente. Porque eu pensei assim... Cada um se emociona com uma coisa. Porque eu pensei, cara, olha a riqueza de possibilidades que a gente tem na vida pra se cuidar, pra se olhar. E como as coisas realmente, assim, é uma riqueza de estudos, de possibilidade, de terapias diversas, né? Sim. E muita coisa pode ser terapêutico também. E eu fiquei pensando, eu me emocionei na massagem de pensar isso, porque aquilo me fez tão bem, acho que me liberou tantas coisas. E então, vamos fazer aquilo que nos faz bem, né? Vamos buscar, assim, então tô precisando falar mais, cantar mais, bora para as aulas, ou, enfim, quero dançar, quero pintar, quero escrever, que é muito potente também, ou, não, nesse momento eu não consigo fazer um curso, porque às vezes tem as questões, pô, vai para a natureza, né, dá um mergulho quando não estiver tão frio, enfim, fazer trilha, buscar estar com o pé na terra, no chão, enfim, se cuidar, eu acho que esse é o lance. E até prestar atenção no que está acontecendo primeiro, né, o que está acontecendo, tem uma coisa me incomodando aqui. Exato. Tem alguma coisa. E é sempre a partir do incômodo que isso faz, né? Que o movimento faz. Exato. E aí, então, tá incomodando? Para um pouco. O que eu gostaria de fazer? Isso. E aí, dá espaço para isso acontecer, né? Dá voz para isso. E aí, isso cura. Né? Com certeza, esse é o caminho. Que bom. Muito bom. Obrigada. As mãos geladinhas, tá frio. Friozinho. Obrigada. Muito eu que obrigada. Obrigada também. Valeu. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Yes.